Venha cá, missionário Oswaldo Júnior. Esse homem tem trabalhado tanto, gente. Tanto. E isso nos encoraja a fazer o quê? A trabalhar. Ele ministrou quinta-feira, ele ministrou sexta, sábado, hoje pela manhã, agora à tarde e à noite, e amanhã à noite. E aí nós, os filhos, estamos aproveitando, sabe? Então, a gente está abusando do velhinho. Amém. Então, quero que vocês estejam bem à vontade, anote tudo que vocês precisam, e isso é um bom conselho. Sempre ande com o seu kitzinho de missão, e isso vai te liberando, e você terá palavras maravilhosas, ok? Aleluia! Boa tarde! Vocês estão bem? Eu estive agora pela manhã, entrando ali na casa da colheita em Betim, e aí acabou que eu pensei que meu hotel era um, e meu hotel era outro. E quando eu fui fazer meu check-in, eles disseram, não, esse hotel não é o seu hotel. E já era quase 2h30 da tarde, e eu tive que correr para o outro hotel, fazer o check-in, me arrumar para poder estar aqui. Mas eu estou aqui com grande expectativa por aquilo que o Senhor vai fazer. Quantos aqui já me conheciam? Levante a mão. Ok. Quantos aqui não me conhecem? Levante a mão. É um prazer poder compartilhar as Escrituras com você nessa tarde também. Logo após essa reunião, nós teremos um intervalo e uma outra reunião. Mas eu quero falar um pouco sobre ordem e fluxo. Eu sou missionário há 20 anos, esse mês está fazendo 20 anos que eu estou de tempo integral no ministério. Tenho sobre a minha liderança uma cobertura, né, um pai espiritual, um mentor, né, um pastor também, um amigo, que é o missionário Dan Duque, que eu já caminho com ele há mais de 18 anos, eu e minha esposa Doris Rodrigues. Né? E ele tem me acompanhado todos esses anos. E é um relacionamento que não depende do ministério. É um relacionamento de pai para filho. E aí eu quero começar compartilhando com vocês acerca do que tem acontecido no Brasil hoje. Porque eu tenho uma agenda do Ministério Rio de Deus, do qual eu lidero há mais de 18 anos. E quando o missionário Dan Duque, que é um missionário americano, que já vem no Brasil há mais de 30 anos, alguém aqui já deve ter ouvido falar dele, ele impactou muito a cidade de Belo Horizonte anos atrás. E tem muitos filhos espirituais pelo Brasil, tem um chamado para as nações e investe no Brasil com adoração e avivamento e o fogo de Deus. Então, quando ele está aqui no Brasil, eu acompanho ele por 10 dias. Todos os meses ele vem dos Estados Unidos e eu sirvo a ele por 10 dias. O restante do mês, 20 dias, eu intercalo entre ficar em casa e também cuidar das coisas de casa, da esposa e também do meu ministério, dos filhos espirituais, das plataformas. E eu tenho tido uma ótima oportunidade. Eu tenho sido privilegiado. Por quê? Porque eu posso ver de vários ângulos o que Deus está fazendo no Brasil. Não somente dentro de uma denominação ou uma congregação local. Não somente dentro de uma cidade ou uma capital. Mas pelo Brasil inteiro. E agora mesmo nós temos investido na Europa e ver o que Deus está fazendo na Europa. Então, Deus está se movendo no Brasil, há uma coisa nova acontecendo na nação, e existe até um material que eu estou prestes a lançar, que é sobre transição.
que nos últimos anos milhares e milhares de líderes, sejam eles pastores, missionários, líderes cristãos, eles têm transicionado. Por exemplo, deixa eu dar aqui uma ilustração. Eu conheço pelo menos 10 líderes, 10 pastores, que estão no momento crítico do seu ministério. Por quê? Porque eles estão assumindo o ministério que foi deixado por outros pastores. E esses pastores, eles partiram para o Senhor, ou eles jubilaram, ou eles não podem mais exercer o ministério. E eles deixaram o ministério para esses pastores. Porém, há uma transição aí. E existe também uma coisa nova acontecendo. Porém, muitos desses líderes não sabem se comportar com esta coisa nova. E vão até o Instagram, ou o Facebook, ou o YouTube, e copiam algo que está sendo aí evidenciado, né? Uma tendência, ou está na moda. Isso não é uma transição bem-sucedida. Porque se você recebe uma igreja como herança, né? Vamos dizer assim, você é um líder, quem te lidera, né? O pastor sênior, ele agora jubilou, ou partiu para o Senhor, ou ele não pode mais liderar e agora você tem que assumir. Como você vai assumir uma igreja da qual as pessoas não reconhecem a sua liderança? É desafiador. É desafiador. E aí eu te faço uma pergunta. Quantos aqui são pastores? Levante a mão. Tem algum pastor aqui? Tá. Há uma grande diferença entre você formar líderes e ter discípulos. Você pode ter muitos líderes dentro de uma congregação, de uma comunidade. Mas somente um discípulo pode se tornar um filho. E somente um filho pode ter a sua herança. Então, como eu posso herdar uma herança, um ministério, do qual eu apenas era líder? Você vai perpetuar uma coisa que já está ultrapassada, algo que já não responde mais à necessidade. Então eu estou falando aqui sobre transição, sobre esse material que eu tenho trabalhado nele já há alguns anos. Por quê? Porque aí acaba que você começa a exercer algo que caiu na sua mão. E talvez isso comece até a dar certo. Porém, não tem fluxo contínuo. Por quê? Por que não tem fluxo contínuo? Porque não tem ordem. Não tendo ordem, você não vai receber fluxo contínuo. O óleo, ele sempre vai descer de cima para baixo. Hebreus capítulo 7, verso 7 diz o quê? Que o menor é abençoado pelo maior. E o que é maior nessa colocação? É uma hierarquia eclesiástica? Não. É autoridade espiritual. E como você obtém autoridade espiritual? Por aquilo que você vence. Se você vence em finanças, você tem autoridade sobre isso. Se você vence em uma batalha espiritual, e a maior parte dessas batalhas acontece dentro de nós, você tem autoridade sobre aquilo. Então, dentro de uma denominação, vamos dizer que o evangelista seja o cargo mais elevado. Tem algumas denominações que o evangelista ele tem, né, um status maior. Mas o pastor ele tem um status menor. Aonde nós encontramos isso nas Escrituras? Alguém pode citar isso para mim? Ok, mas Efésios fala acerca dos 5 ministérios.
E ali nos 5 ministérios, nós não vamos ver que uma qualificação é maior do que a outra. Porém, nós somos fundamentados na doutrina dos apóstolos e profetas. Mas, se eu sou um evangelista, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Se o Júnior é um evangelista e ele abre uma denominação, a denominação que eu abrir, que for aberta, será evangelística. Se eu sou um apóstolo, porque lá em Efésios fala dos 5 ministérios, não é verdade? Então, se eu sou um apóstolo e eu abro uma igreja, né, uma denominação, a minha denominação se torna apostólica. Se eu sou um profeta, ou se eu profetizo, isso aí já é assunto para um outro momento, o meu ministério se torna profético. Se eu sou um pastor e aquilo, aí se torna um ministério pastoral. Porém, uma igreja, e não estou dizendo prédio, porque essa casa hoje é uma igreja, não é verdade? Quando vocês forem embora daqui, ela será uma casa. Tá bom? O fundamento que eu tenho aqui é as Escrituras. Tá bom? Então, vamos dizer que você tem um ministério apostólico. Tudo gira em torno do apóstolo. Ou tudo gira em torno do profético. Porém, os 5 ministérios, ele precisa estar atuante numa igreja local. E igreja local, que eu digo, numa congregação, na reunião dos santos. Por isso, que se eu sou apenas um pastor e eu não aceito, eu não respeito, eu não concordo com os outros ministérios, eu vou ser territorial. Se uma igreja só evidencia e reconhece o ministério pastoral, ela vai ser uma igreja territorial, um povo territorial. Entende? Então o que acontece é o seguinte, voltando lá no ponto acerca de autoridade espiritual. Biblicamente, nós temos a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E aí depois em Efésios nós vamos ver os 5 ministérios, que vêm para a edificação do corpo. Cada um tem a sua função, né? O apóstolo é aquele que tem acesso a todos os outros ministérios. O mestre é aquele que vai abrir seus ouvidos para entender e discernir a palavra. O pastor tem uma aliança com a igreja. O evangelista, ele vai além, ele vai mais distante do que o mestre e o pastor. E o profeta, assim diz o Senhor. Mas eu não vou colocar o profeta perto do mestre. Eles nunca vão se entender muito bem. Mas o apóstolo faz a ponte entre eles. Vocês estão entendendo? E é o apóstolo que vem e diz, tudo bem? Aqui a coisa aqui está boa. É o que confere. Não, a coisa aqui não está boa, não. A coisa aqui não está boa. Então, se você não reconhece o que é autoridade espiritual, você vai ter dificuldade de discernir Hebreus 7:7, onde o menor é abençoado pelo maior. Você pode ter um cargo de evangelista, mas não tem nenhuma autoridade espiritual. É a mesma coisa de entrar debaixo de um chuveiro, que seja muito famoso, é um Lorenzetti, alguma coisa assim, né? Fala uma boa marca aí. Quê? Hidra. Eu nem sei essa marca. Hidra. Eu prefiro uma cachoeira que tem lá. Ok. Hidra. Aí você entra debaixo da hidra, mas não sai água. Isto é o que a maioria dos líderes da nação do Brasil está vivendo hoje. Vão para conferências buscando hidra, mas não tem fluxo. Chegam lá, o nosso hidra está aqui. É hidra, né?
mas não tem fluxo. O que adianta ter um chuveiro se não tem água? Agora, missionário, mas o que você quer dizer com isso? O fluxo só acontece se você tem relacionamento. A maior e mais poderosa forma de você prestar conta é tendo relacionamento. Está aqui pastor Adilson, eu mencionei ele ontem em algum momento. Eu conheço o pastor Adilson há quantos anos? 18 anos, ele é um pastor, é um homem cheio de conhecimento. É mais velho do que eu. Mas um dia eu me vi numa situação que eu precisava cobri-lo. Devido a abusos que líderes tinham feito na vida dele. Porém, eu tenho alguém que me cobre, eu me relaciono com essa pessoa. E eu pensei, como eu vou fazer isso? Idade cronológica não tem nada a ver com idade espiritual. Porque tem a ver com o que você venceu. Por isso, você pode ficar na igreja 50 anos e ser um bebê espiritual. Você pode, faz a hashtag aí, você pode envelhecer sem amadurecer. Eu acredito que se você está aqui hoje à tarde, você poderia estar na sua casa descansando. Mas o nome dessa plataforma é Imove. Está na hora de você mover para um lugar novo. Está na hora de você abrir seu entendimento. Irmão, aqui você não vai ser enganado, aqui não tem hidra não. Aqui tem fluxo. É verdade. Aí nós vamos lá em Gênesis 14. Gênesis 14 diz o quê? Que Abrão foi resgatar seu filho, seu sobrinho Ló. E aí, depois que ele resgatou Ló, ele foi lá no Vale de Zavé. Zavé significa Vale da Igualdade, aonde todos os reis eram iguais. Mas nesse Vale de Igualdade, preste atenção, vem Melquisedeque, rei de Salém, que significa rei de paz e de justiça. Nesse vale, onde todos os reis eram iguais, não importava se ele tinha muito, se ele tinha pouco, se era ali, todos se viam iguais. Porém, Abrão viu Melquisedeque como superior. Quem veio até Abrão serviu a ele pão e vinho, que era Melquisedeque, rei de Salém. Abrão reconheceu que Melquisedeque era superior aos outros. E deu a ele o dízimo. Após esse fato, você pode depois ir a fundo em Gênesis 14, você vai perceber que o rei de Sodoma veio, após esse acontecimento, oferecer a Abrão os despojos. Fica com os despojos, me entrega os homens. E Abrão levantou as mãos e disse, de mãos levantadas, eu não vou aceitar nada que venha de você, para que você não venha dizer que eu enriqueci Abrão. Por que Abrão fez isso, Johnny? Porque Abrão já estava ordenado. Quando você não está ordenado, você fica sendo levado de um lado para o outro por vento de doutrina. A hora que aparecer um ministro famoso, você vai lá entrar debaixo do hidra dele. Sem água. Não teve água, aí vai aparecer outro. Você vai mudar de visão. E eu quero trazer aqui um ponto interessante. O ministério apostólico não traz uma visão para implantar na sua vida, tá? Todo ministério que é apostólico e quer implantar a visão dele em você, ele não é apostólico. Você não vai ver isso. Qual que é o nosso padrão de ministério apostólico? De homem apostólico? O apóstolo Paulo. Você vai ver ele se comportando com essa palavrinha-chave. Depois você estuda sobre ela, talvez eu mencione mais tarde, mencione amanhã. Diversidade e autonomia. Aos Coríntios, ele se portava de uma forma. Aos irmãos de Tessalônica, ele se portava de outra maneira. Não era que ele era uma outra pessoa. Mas ele não podia, eu não posso, irmãos, preste atenção, me portar com os mineiros como eu me importo com os capixabas. Senão eu não respeito a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme da igreja. Senão nós seremos tudo um bando de gente que não pensa, que não expressa a multiforme de Deus, a criatividade,
a diversidade. Se chegar alguém lá na sua igreja e ele for bem diferente de você e você quiser colocar ele nos moldes do seu ministério, você é religioso e não sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou esse cara, Deus amou essa menina da maneira que ele é. E o processo de vida dele, Deus quer aperfeiçoá-lo na fraqueza dele, para mostrar a glória dele na fraqueza dessa pessoa. E a religiosidade, ela é pior do que droga. Ela dá um entendimento que você está fazendo a coisa certa. Missionário, mas como então eu percebo quem é o maior? Eu estou falando da ordem, né? Estou indo bem, pastor Dilson? Obrigado. Nós estamos falando de ordem, então o que você vai observar? Você vai observar pelo Espírito. Nós somos nascidos do Espírito. Como eu sou nascido do Espírito e quero discernir as coisas no meu intelecto, na minha carne? E Paulo fala para os Gálatas, vocês começaram no Espírito, estão querendo se aperfeiçoar na carne. Hebreus 6, 7, fala acerca desse Melquisedeque. Sem começo de dias, sem fim de dias, sem genealogia, sem pai, sem mãe. Semelhante ao Filho de Deus. Ele não é o Filho de Deus. E muitas pessoas se pegam numa seguinte questão. Quem é Melquisedeque? Não é quem é. É o que é. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é Jesus? Melquisedeque é Deus? Não, é o que é. Melquisedeque é uma ordem sacerdotal eterna, da qual Abraão se submeteu e Jesus se tornou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é Jesus. Ele é semelhante ao Filho de Deus. Aí está o grande desafio para vocês, pastores. Se vocês estão bitolados a olhar e reconhecer pela aparência, vocês estão cometendo o erro de Samuel na casa de Jessé. Olhando os filhos de Jessé pela aparência. E talvez você vá ouvir Deus falando com você. Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Eu não olho como o homem olha. Então, qual é a habilidade que você precisa ter para trazer ordem nas coisas? Discernimento. Discernir espíritos. Porque o propósito é que nós cheguemos à maturidade, à estatura de varão perfeito. Uma casa como essa, já tem uma casa assim, em Vitória há 3 anos. Tem uma casa agora do tamanho dessa um pouquinho maior, em Goiânia, em Paris. Está terminando a obra. Agora, qual que é o propósito de uma casa como essa? Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês tirarem as dúvidas. Abra sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 28, nós vamos ver Paulo chegando em Roma, falando aos judeus, os judeus não reconhecendo, não celebrando. E aí, quando Paulo abre a boca para falar o que ele precisava mesmo falar, porque a verdade é luz. E quando você traz luz, vai ter confusão. Se alguém tiver em transição, transição tem confusão. Tá bom? Tem alguém aqui passando por confusão? Fica feliz, meu irmão. Porque a luz traz confusão. Eu nunca te vi, nem sei, você já me viu alguma vez? Eu nunca vi você. Mas você está numa grande transição. E você não tem que se assustar com confusão.
Um dia você vai entender por que tem esse terremoto de confusão. É porque João diz, as trevas vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que o tempo é pouco. Os dias são maus. Tem gente que vai, eu vou orar para mudar. Eu vou orar para mudar minha liderança. Irmãos, não é a questão de orar. É a questão de se tomar uma decisão no coração. Jó diz no capítulo 22, o que você decidir se fará e a luz brilhará no seu caminho. Você pode orar para a sua liderança mudar. Você pode orar, não é a questão de você orar. É a questão da liderança tomar uma decisão no coração. Eu estou orando, esperando uma resposta de Deus. Sai fora disso. Quem está falando com você aqui não é um cara que começou ontem não, viu? Eu estou 20 anos aí e eu vou dizer uma coisa. Sai dela, povo meu. Toma uma decisão no seu coração de andar na luz. Então Paulo estava aqui em Roma, chegou em Roma e ele veio compartilhar com os judeus, que ali estavam. E no verso 19. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Então aqui Paulo está se explicando. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa. Pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Então ele já tinha um pré-julgamento acerca daquilo que Paulo estava trazendo. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado. Indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava, desde manhã até à tarde, ele lhes deu explicações e lhes deu testemunho do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Isso era luz. Paulo trazendo luz. Ele estava lançando luz. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Preste bastante atenção. Você, ao invés de orar, vai ler sua Bíblia. Nós não devemos ser evangélicos no termo que nós carregamos. Nós devemos ser bíblicos. Eu estava em Brasília, uns 2 anos atrás, em acampamento de líderes, e eu perguntei, quais são as doutrinas de Cristo?
E alguém disse amar o próximo. Outro disse não podemos, mulher não pode usar calça. E tinha todo esse tipo de coisa que são doutrinas de denominações. E eu disse, aonde você encontra... Obrigado, essa aqui eu posso te batizar? Não, a gente precisa de jogar você dentro da água, não. Você quer sobre... Imersão ou aspersão? Com esse calor, né? Ah, é brincadeira, pessoal. É só porque ele apareceu aqui. Eu gostei demais dessa casa. Ela é multifuncional, né? O cara até aparece aqui do nada. Isso me empolga para vir aqui mais vezes. É melhor do que aquele hotel que eu estava, né? É verdade? Ou um hotel confuso. Mas foi uma benção, gente. Ainda bem que eu não fiquei lá. Mas eu fui para lá, pensando que era para lá que eu tinha que ir. Quando eu cheguei na recepção, o atendente disse, Senhor, esse não é o hotel que está escrito aqui. Eu disse, aleluia. Então, quando você traz luz, você vai ver a confusão manifestando. Então, se você está transicionando e está vivendo momentos de decisão, seja bíblico. O que a Bíblia diz? Irmãos, existem milhares de cristãos que estão vivendo no engano. Se você sair daqui ou se você fizer isso, você vai ser amaldiçoado. Sai fora. O que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Na realidade, você se amaldiçoa. Se você se submete a uma coisa e aí você entra em desacordo com aquilo, você está trazendo maldição sobre você. Mas se você dizer, eu posso contar uma experiência para vocês aqui? Quando eu fui curado, não sei se você, aqui a maioria sabe, quando eu tive uma experiência de cura em 99, eu estava dentro de uma igreja tradicional, batista. Mas o presidente da igreja, ele era um homem muito conhecido e muito avivado. E ele, 2 anos depois que eu fui curado, ele faleceu. Ele foi um grande precursor do mover de Deus aqui na grande região metropolitana de Belo Horizonte. E Belo Horizonte também na década de 70, 80. E quando ele faleceu, a denominação, ela disse o seguinte, olha, você só pode exercer o seu ministério evangelístico aqui dentro. Porque você tem que dar fruto aonde você foi plantado. Eu disse, mas eu quero pregar na praça. Eu tinha um ministério muito interessante, um trabalho que eu fui convidado, que a gente entrava dentro do ônibus na BR e ia até Itaúna pregando dentro dos ônibus das faculdades para Itaúna. Era muito forte isso, estou falando de 18 anos atrás. Não, você não pode fazer isso. Você tem que dar fruto onde você foi plantado. Eu fiquei pensando, onde eu fui plantado? Aonde eu fui plantado? Estou falando sério, eu quero que você seja liberto em nome de Jesus. Eu vim aqui para te arrancar desse lugar de religião. Religião é um demônio. Religiosidade é um demônio. Então, você só pode dar frutos aqui. Eu disse, mas aqui vocês não querem dar fruto? E um dia, cansado de ouvir isso, você dá fruto onde você foi plantado. Eu disse, pastor, mas eu fui plantado no vaso, não no chão. E o meu vaso tem rodinha. Eles piraram. E acabou que eu tive que sair dali. Não tinha como eu ficar. Não tinha como. Meu irmão, se você está queimando no fogo de Deus, no seu currículo tem que estar escrito, você foi expulso de algum lugar. Senão você não está carregando algo genuíno. 10 anos depois, esse mesmo pastor falou, você pode vir ministrar aqui para os jovens, para a igreja, porque o que é de Deus permanece. Mas eu não vou negociar as convicções que o Espírito coloca no meu coração. Em outro tempo, Deus falou através dos seus profetas. Mas agora ele fala por intermédio do seu Filho.
Se você conhece Jesus e tem um relacionamento com Ele, você vai querer ouvir de quem? Do profeta ou de Jesus? De Jesus. Tranca no seu quarto, fecha a porta. E o Pai que está te ouvindo em secreto, publicamente Ele vai te recompensar. Então Paulo estava lançando fogo, estava lançando a verdade. Então você quer causar mesmo libertação? A Bíblia diz isso. Tem coisa que é só questão de interpretação de texto. É só isso, ó, está dizendo isso, é isso que é. Então Paulo está falando para eles, olha, vocês se enquadram aqui, vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvido, mas não ouvem. Veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. É a regra da oportunidade. E aí no verso 28, portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Agora, o propósito da casa é esse aqui, John. Preste atenção. Verso 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado. E recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Se tem uma coisa que está se cumprindo nessa tarde, é esse texto aqui. Irmãos, eu não estou criticando não, mas eu estou trazendo uma realidade que eu tenho propriedade de verdade para comunicar. O que mais se vende hoje é experiência. Nós estamos na era da informação e da experiência. Então, você pode entrar em grandes organizações religiosas hoje. E me parece que quanto mais numerosa ela é, mais raso as pessoas estão. Elas não conseguem discernir entre o bem e o mal. São bebês tentando ensinar bebês. Então, como você entra debaixo desse fluxo? Reconhecendo ordem. Quando você se conecta à ordem, você pode ter certeza disso. Logo após você estar debaixo dessa ordem, vai vir o rei de Sodoma. Dizendo, deixa eu me associar a você. Por que ele vai vir? Porque ele sabe que agora você não é alguém levado de um lado para o outro por vento de doutrina. Você agora é alguém ordenado. E se você for estudar acerca desse acontecimento, Levi, que nem havia nascido, deu os dízimos através de Abraão. Então, a partir de você, todas as pessoas que se conectarem a você, será abençoado. Por isso, meu irmão, não se engane. Você não negocia com sentimentalismo. Tem pessoas que estão carregando aí a síndrome de Ló. Você sabe qual é a síndrome de Ló, né? A síndrome de Ló é quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí ele levou quem? Ló. Por que ele levou Ló? Porque Ló era o seu sobrinho órfão. Você não toma decisão baseada em sentimentalismo. Ah, mas é porque o pastor tem uma história, irmãos. Eu respeito a história do pastor, eu respeito a história da igreja, mas eu não posso levar uma coisa comigo da qual ela não foi chamada para ir comigo. Você não foi chamado, você não tem ministério de reboque. Isaías 43 diz, esqueçam o passado. Eu estou fazendo uma coisa nova. Não, deixa eu levar Ló aqui, porque Ló, coitado de Ló. Terá, o pai de Abraão, saiu. Ele saiu, o texto diz que ele saiu em direção aonde? Canaã. E aí, quando ele chegou, aí o Arã, né, o pai de Ló, faleceu. E aí eles chegaram lá em Arã.
O nome dessa cidade era Harã. Foi nessa cidade que Deus falou com Abrão. Primeiro porque eles não chegaram na terra aonde Terá tinha o intuito de ir. Segundo, que aquela terra era uma terra de morte. Tem pessoas, irmãos, que estão acreditando que a coisa vai mudar, mas não vai não. Não vai. Ezequiel 47, obrigado, Senhor Jesus. Ezequiel 47 fala que os charcos e os pântanos ficarão para o sal. Aí você vai estudar essa região. É a região de Sodoma. É a região do rei que quer ir negociar com você. Não, deixa eu falar. Sabe por quê? Porque quando você está ordenado, as coisas começam a se conectar, as pessoas começam a se conectar. Aquelas pessoas que não estão no seu futuro, elas vão sair. Você tem que abrir mão disso. Eu quero te encorajar, dar tchau para as pessoas que precisam sair. E dar boas-vindas para aquelas que estão entrando. Porque essas pessoas que estão saindo, elas te conhecem como você era. E elas gostam de você como você era. Mas existe uma coisa nova acontecendo dentro de você. Você não percebe isso? Aí você não está suportando mais nem pregar do jeito que você pregava. Você está precisando de um tempo. O ponto agora não é você estar pregando, é você estar ouvindo Deus. Deus está fazendo uma coisa dentro de você. Aí a pessoa quer que você se comporta como você era. Nem você está se suportando mais como você era. Aí Deus começa a fazer uma coisa nova no seu coração. Seu rosto começa a brilhar. A Bíblia diz que o óleo faz brilhar o rosto. Então você está sendo ungido com óleo fresco. Aí a pessoa vai dizer para você assim, eu gostava de você como você era. Ok. Eu fiz o download. Oswaldo Júnior 2019. Não tem como voltar para trás. Então essa pessoa vai ser ofendida. Por quê? Porque você está sendo promovido no processo. Ah, missionário, mas eu fico inseguro. São pessoas do meu passado. Irmãos, vocês conhecem a história. Vocês conhecem os fatos. Quando Abrão se separou de Ló, imediatamente Deus falou com Abrão. Levanta seus olhos e olha por toda essa extensão. De um lado ao outro, de leste a oeste, do oriente ao ocidente. Eu vou te dar toda essa terra. Toda ela é sua. Agora vocês sabem, né, o que o Ló significa. O significado do nome Ló é venda. É vedar. É vedado. Enquanto você estiver levando coisas do seu passado com você, você não vai ver seu futuro. Então uma casa como essa é uma plataforma. O que é uma plataforma? É aonde você tem a oportunidade de transicionar. Irmãos, vou ser bem sincero para você. É uma casa multifuncional onde se agrega vários valores. Eu estava em São Paulo agora falando para jovens empreendedores. E quando eu comecei a falar sobre isso, eles, mas como que funciona? Eles têm uma mentalidade religiosa querendo fazer uma coisa nova. Não vai funcionar. Você pode pintar sua igreja de preto, você pode pôr luz colorida, jogar fumaça. A essência é quando as pessoas chegarem e falar, o que tem aqui? Tem uma coisa diferente, as pessoas se portam diferente. Tem uma essência diferente. Quebrou aquele protocolo. Porque o espírito da Grécia, os moldes de Roma estão presentes. Tão presentes, irmãos, como nunca antes. E nós achamos que saímos do catolicismo romano. Eu vou a Roma há mais de 7 anos. Tem mais Roma dentro das plataformas evangélicas do que nós podemos imaginar. Vou dar um exemplo. Alguém pode me definir aqui o que é comunhão? Comunhão. Alguém pode falar? Hã? Se estiver falando sobre Cristo.
Porém, os cristãos que não leem as Escrituras, dificilmente vai falar sobre Cristo. Então, junta os caras lá da igreja, não, vamos fazer um churrasco para a gente ter comunhão. Aí junta lá, e aí o cara compra uma carne ruim, o outro arruma pior linguiça, aí faz a comunhão lá. E vai jogando a coisa para frente. Aí faz o churrasco. Só que no churrasco, cara, e o Cruzeiro? O Cruzeiro fez isso. Não, e aquele jogador solta um palavrão. E não sei o que, não, cara. E o carro? O cara quer bater o carro. E aí tudo é falado. De menos Cristo. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, em comunhão. Qual é a evidência que você tem comunhão com os irmãos? O que o texto continua dizendo? É como óleo derramado na cabeça de Arão, que desce na barba do Johnny, que desce na barba de Arão e vai até a orla das suas vestes. A evidência que você tem comunhão é que quando você levantar daquele momento, você está ungido com óleo novo. Alguém no meio do churrasco vai deixar de falar do Cruzeiro e do Atlético, e do carro, e seja lá do que for, e alguém vai falar, pois olha o que as Escrituras me revelaram acerca de Cristo. E ao abrir a sua boca, o irmão que está ali, rodando o churrasco, começa a chorar porque Deus está falando com ele através daquilo que você está compartilhando. E você não precisa nem falar, Deus está falando aqui. Não. Você está compartilhando as Escrituras. E a pessoa que está ali, tipo, fazendo a carne com vontade de comer a carne, perdeu a fome. E ela senta e fica só olhando falar. Você não vai comer? Não, não. Você não vai falar de carro? Não, não. Nem do Cruzeiro? Não. Fala aqui. Mas eu estava olhando isso aqui. E de repente essa pessoa é ungida com óleo fresco. E ela sai daquela reunião de uma forma diferente. Porque a única coisa que quebra o jugo da religião é a unção. Sim. Nós fizemos um churrasco com o homem, e aí quando o pastor botou nota, a primeira vez que ele estava ali, ele não sabia como era o procedimento, ele falou, é julgamento. Nós falamos assim, vai ser assim, vai ser assado, na hora da palavra nós vamos arrebentar com todo mundo. Eu falei, não, rapaz, fica tranquilo, vamos conversar. E como que vai ser as reuniões? Não, eu vou com reunião. E de repente ele começou a chorar, justamente quando nós estávamos sentados, aí a pouco começamos a falar, abrir as escrituras, e você não vai chamar ninguém, não? Não precisa. Aí a pouco todos estavam jogando bola, né? Estavam entrando, todos na palavra. E aí ele ficou impressionado comigo. Nós não estamos impressionados. Ele está aqui. Quantas vezes está aquela agitação no meio do ambiente? Alguém começa a compartilhar e o clima vai mudando até que todos param e começam a ouvir. Era assim que aconteceu com Jesus. Ele começava a falar, tinha um tumulto no meio da multidão e todo mundo ia ficando quieto, porque a unção vai descendo. Isto é comunhão. Então eu decidi falar sobre ordem divina por essa ótica de que a maioria não tem percebido pelo Espírito. Entende, meus irmãos? Está na hora de nós tomarmos uma decisão mais firme quanto a isso. Porque se Deus vai fazer uma coisa na sua vida, Ele vai enviar um homem, Ele vai enviar uma mulher. E você vai ter que reconhecer isso. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Paulo chegou para esses judeus em Roma, mas eles não receberam. Então, por conta própria, ele alugou uma casa.
e livremente, sem impedimento. Você já imaginou se aqui nós tivermos 70 pessoas e cada uma dessas pessoas crescerem na estatura de Cristo? Irmãos, essa cidade não vai ser mais a mesma. Por quê? Porque você é bíblico, cheio do Espírito, está queimando. A única coisa que eu posso ir até onde eu quero ir, nós vamos voltar que hora, Johnny? 19h30. Mas o que eu quero deixar claro para você aqui hoje é que tem uma oportunidade diante de nós. E está na hora de você abraçar essa oportunidade. E Paulo deu oportunidade para esses irmãos. Mas agora ele alugou uma casa e ele disse, ok, eu vou ficar aqui fazendo o que Jesus me confiou fazer. Quando eu fui cheio do Espírito Santo em 99, aqui em Belo Horizonte, uma irmã da igreja me disse, isso é empolgação, vai passar. Isso foi tão difícil para mim, eu me senti tão deprimido, e eu pensei, se isso passar, eu quero morrer. Eu não vou saber viver sem o fogo de Deus. Então eu orei, o Espírito Santo, ela até mencionou, isso é fogo de palha. Eu disse, meu Deus, se é fogo de palha vai passar, aquela expressão, né? E aí o Espírito Santo falou, não, fique tranquilo, eu tenho palha suficiente para você queimar. E eu ouvi o Espírito Santo mesmo, porque fazem 20 anos que eu estou aqui. Eu tenho mais fogo do que naqueles dias, eu estou mais feliz do que aqueles dias. Então, se você chegar perto de mim e falar, isso que você está fazendo não vai funcionar, eu vou continuar fazendo aquilo que Jesus me confiou fazer. Não vai mudar nada para mim. Eu aprendi uma coisa. Está bem em toda e qualquer situação. Eu aprendi anos atrás. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer. Se eu não fosse firme, o pastor Johnny não estava aqui. Porque o pastor Johnny foi liberto de tanta religião. Né, Roberto? Ele é um outro homem. Se eu não fosse firme com ele, ele não estaria aqui. E se alguém chegasse para mim e falasse, não investe no Johnny. Se alguém chegar perto de mim e falar, não investe no pastor Adilson, você está perdendo seu tempo. Não. A Bíblia me dá fundamento para isso. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Então a minha semente dá segundo a sua espécie. A semente, a nobreza, a realeza, o espírito profético, a autoridade espiritual que eu estou delegando, vai dar segundo a sua espécie. Irmãos, nessa abertura aqui do evento, nesse momento aqui, eu quero te inspirar a isso. Você poderia estar em casa agora, mas dê crédito a isso. Eu poderia estar lá no quarto do hotel. A hora que eu abri a porta do quarto do hotel, eu estou falando desde quinta-feira. Nós tivemos um evento de empreendedorismo forte, foi poderoso. Hoje de manhã o culto foi muito forte. Mas eu já estava com expectativa de ver o seu rosto. Eu falei, Jesus, quem o Senhor está apontando? Eu tenho ouvido essa palavra. Apontamento. Deus está apontando pessoas. E se Ele está apontando pessoas, eu não estou querendo saber quem está aparecendo. Eu quero saber quem Ele está apontando. Eu estou conhecendo na Europa pastores de todos os países. No próximo mês, eu e minha esposa vamos estar na Suíça para uma conferência de pastores de toda a Europa. Sabe como isso começou? Qual é o seu nome? Carlos. Sabe como isso começou, Carlos? Numa conferência em Portugal no ano passado, quando um casal de pastores vieram de Geneve, na Suíça, e os pastores que estavam organizando a conferência, eles falaram, eles não têm expressão nenhuma. Talvez eles nem venham. Eles não têm expressão. Eles estão tentando fazer alguma coisa.
Mas quando eu olhei aquele pastor, eu disse, eu tenho algo aqui dentro da minha mão para esse homem. E ele conseguiu chegar na última noite. Então eu impus as minhas mãos sobre ele. E ele foi tocado e recebeu uma transferência. Eles queriam muito falar comigo e com minha esposa, só que nós tínhamos um voo na madrugada, nós saímos antes da conferência terminar. Só que quando eu fui para a minha viagem de 2 meses atrás, quase 1 mês e meio, eu tenho ido de 2 em 2 meses, eu falei para minha esposa, eu preciso ir até esse homem. E ela disse, minha esposa ficou rindo, dizendo, a esposa dele me ligou e viu sua agenda, perguntou, o missionário não vai passar por aqui? E você agora está me perguntando que você quer ir até eles. Então eu fui. E eles foram tocados. Eu gosto de gente improvável. Porque pessoas improváveis, eles não estão compromissados. Você está entendendo? Eles não estão... A palavra é comprometidos com algo que eles não possam se mover com aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Se você está comprometido com coisas de homens, o que o Espírito Santo pode fazer? Então eu fui até lá e eles foram tão tocados. E um pastor da Suíça, e um pastor ali da Áustria, Itália e tudo mais. Júnior, você pode voltar em outubro. Esses pastores, eu estou mandando relatos para eles. Nós vamos alugar um hotel e todos eles vão vir. Então, Carlos, começa através de um homem. Então, está começando através de alguém. Começou através do pastor Johnny, do pastor Adilson, do meu amigo ali. Qual é o seu nome mesmo? Reinaldo. Eu estava com saudade do Reinaldo. Da última vez eu vi Reinaldo lá no hotel, né? Ele foi atropelado. Eu não podia olhar para o Reinaldo que ele estava aos prantos. Começa através de alguém. E aí quando você reconhece o que Deus está fazendo, você tem percepção. E aí você se submete. Se você aprendeu a se mover num caderninho de regras, de métodos, não vai funcionar assim. Abraão, quando ele recebeu o chamado, né? Sai da sua terra, ele saiu sem saber para onde ele ia. Ele saiu por fé. Então, se você está buscando ordem divina para obter fluxo, você vai ter que se mover pelo Espírito de Deus. E isso é completamente desconfortável se você estiver programado para a religiosidade, na tradição. A Bíblia diz que o vento sopra, nós não sabemos de onde vem, nem para onde ele vai. Assim são todos aqueles nascidos do Espírito. Então deixa o vento soprar. Quando eu vi o meu pai espiritual, o missionário Dan, em 99 na plataforma, eu pensei, esse homem parece comigo. Eu tinha 19 anos. 3 anos depois eu estava na sala da casa dele. E ele disse, você é meu próprio filho na fé. Eu tenho o meu mesmo DNA. E eu não, estou entendendo tudo. Você não vai entender tudo. Para com isso. Os 2 discípulos no caminho de Emaús não sabiam que era Jesus falando com eles. Até que Jesus partiu o pão. E quando ele partiu o pão, ele sumiu. Qual era o relato dos discípulos? Acaso nosso coração não queimava quando ele nos falava? Por que eu faço o que eu faço? É por causa do ministério, Reinaldo? Não. É por causa de dinheiro? Não. Vou te contar um segredo que nem é um segredo. Quanto mais você puder se esconder, melhor vai ser para você. Esconder na presença de Deus. Eu faço o que eu faço porque há um fogo queimando no meu coração. E se alguém aqui, uma pessoa apenas, for tocada hoje à tarde, eu já estou satisfeito. Eu já estou feliz.
Então hoje à noite nós vamos ter um tempo maior e eu quero impor as mãos em todos aqueles que quiserem oração por imposição de mãos. Irmãos, a transferência ela acontece de algumas maneiras e a transferência ela vem pela imposição de mãos, que é uma das doutrinas de Cristo, relatadas ali em Hebreus 5:6. Mas a transferência ela também acontece por revelação da palavra. Então eu só estou falando aqui, e falando mais, porque alguém está com o espírito faminto e está conseguindo liberar o meu espírito. Então eu só continuo falando porque alguém está, eu estou sedento, por isso que você está falando. Outra maneira de você obter isso é por discipulado, por relacionamento. Se você parar de se relacionar com a sua liderança, você vai perder o fluxo. É a mesma maneira, a mesma forma se você parar de se relacionar com Jesus. Então não espere que todos vão correr com você. Não espere que todos vão te entender. Mas eu quero encorajar Reinaldo, Carlos, os outros, as meninas. Está na hora de você tomar uma decisão. E qual é a decisão? Eu quero, Senhor. Belo Horizonte já foi tocada uma vez. Mas ela está prestes a ser tocada novamente. E quem vai dizer, eu quero? Nós vamos ter um grande evento agora, em janeiro, no Mineirinho, né, que é uma conferência que o Clamor está fazendo com vários ministros. E vai haver um clamor de lideranças aqui, porque a Belo Horizonte está entrando em decadência moral. Por quê? Naqueles anos que a chuva do avivamento caía nessa cidade, nem carnaval aqui tinha. Você sabe que quando Noé abriu a arca, antes que ele abrisse a porta, ele soltou uma pomba, um corvo, uma pomba. E quando a pomba foi na terra e trouxe para ele um raminho, e a Bíblia fala que é um raminho de oliveira fresca, então ele sabia que havia terra seca. A minha oração, meus irmãos, é que você seja essa terra seca. Quando eu estava sobrevoando hoje de manhã, antes de pousar ali no Confins, eu vi o quão está seco a terra. Uma terra seca te qualifica para a chuva. Um celeiro vazio te qualifica para ser cheio. Mas se você é um copo cheio, Jesus não pode colocar nada, Carlos. Quando você está vazio, sabe o que acontece? Jesus pode te encher. Se você disser, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, Ele vai poder fazer alguma coisa. Mas se você disser, não, eu tenho tudo, eu estou bem, já tenho o suficiente, Ele não vai poder. Ok. A pomba vai vir e vai voltar. Até que ela encontre alguém que esteja como uma terra seca. Irmãos, no início a terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. E eu termino dizendo o seguinte. Qual é o maior risco que nós corremos? É porque é tão simples que pode passar desapercebido. É tão simples. Não tem luz, não tem fumaça, não. Mas quando você reconhece, a glória de Deus se manifesta. Eu conheço pessoas que estão tentando buscar ordem e fluxo, mas elas não aprenderam o segredo, que é se render ao Espírito de Deus. Saber se render ao Espírito de Deus. Tem alguém nessa casa hoje que precisa entender uma coisa. A glória do seu futuro vai custar o sucesso do seu passado. E aí você tem que tomar a sua decisão.
Pai, muito obrigado por espírito de revelação e de sabedoria nessa tarde. Obrigado por esse tempo tão precioso aqui com os meus irmãos. Obrigado por esse evento que ainda vai se estender por hoje à noite e amanhã à noite. Que o Senhor possa tocar quem o Senhor quiser tocar. Oh, Espírito da glória de Deus. Oh, Ramashakataya. Nós te pedimos, Senhor, faz chover. Faz chover. Faz chover, Senhor. Abra o céu sobre nós, Senhor. Abre o céu sobre nós. Que haja uma transferência fresca na vida dos meus irmãos. Que eles tenham clareza de propósito. Em o nome de Jesus.